Olá, estamos começando mais um episódio do Enredo Cultural. Hoje vamos conhecer duas exposições do artista Pedro Galvão. Também fomos recebidos por atores goianos que viajaram de carro por 5 estados mais o Distrito Federal para apresentar 3 espetáculos. E do Arraiá de Trindade, o nosso bate-papo é sobre Rainha Junina. Tudo isso e muito mais neste episódio que já está no ar. Das ruas para as telas produzidas pelo artista Pedro Galvão. A exposição Espetáculo do Cotidiano é mais do que um olhar para os artistas de rua. Pedro, qual foi a sua intenção em retratar esses artistas nas suas telas? Bom, o trabalho inicial era justamente mostrar a poética deles, né? Em cada esquina, apesar do trânsito caótico, eles estão sempre mostrando uma poética para a gente, né? E a proposta também de mostrar esse artista de uma forma mais social, que ele às vezes é confundido com um morador de rua e na verdade não é. São artistas que têm a necessidade de mostrar a sua arte e levam essa arte de uma forma tão nobre que ele apenas cobra uma contribuição voluntária. Como que foi esse processo de produção? Como que foi a sua relação também com esses artistas? Inicialmente eu pensei que eu ia ser recebido assim de uma forma meio desconfiada, mas não. Eles me receberam com sorriso, como sempre estão na rua com sorriso. A forma criativa que eu encontrei, o processo criativo, foi fazer as fotos, e das fotos eu levar para o ateliê, e do ateliê trabalhar como base para colocar ele no cenário que eu acho que seria mais plástico. Eles vêm, identificam com Goiânia, às vezes ficam em Goiânia, por duas questões. Primeiro porque eles gostam do público de Goiânia. E a outra é as escolas circenses que tem em Goiânia, que é uma referência nacional e eu não sabia. E a cidade ela dá esse mesmo valor para esse artista? Eu vejo, pelo que eu converso com as pessoas e a reação que eles têm quando vê a tela, sabe? Eles não perceberam antes, apesar deles contribuir, o Goiânia ele contribui com os artistas e o público vem cada dia aceitando mais esse artista. A arte, ora é tida como algo marginal, ora é um produto elitizado. Nós saímos de uma exposição em que retratava os artistas de rua, que às vezes são invisíveis para a sociedade, e estamos agora na exposição Cine Pop Jazz, que mostra a arte neste outro lugar. Pedro, o que a gente encontra aqui nessa exposição? São releitura de clássico de cinema, que é uma homenagem que eu faço a alguns filmes que eu vi, que fez e que influenciou minha parte artística. Essas influências que eu tive toda a minha vida de 57 anos, elas constantemente estão me cutucando, e eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar isso. Às vezes o filme, por exemplo, hoje você vê os filmes muito tecnológicos, a gente pega um Laranja Mecânica, que não existia isso, pega um Bagdá Café, que é um filme maravilhoso, lindo, que poucas pessoas conhecem. Então isso me faz ver que o artista ele não está na tecnologia, ele está naquela criação do ser humano. É mais humanizada essa arte. Pedro, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Obrigado. Valeu demais, viu? Obrigado. Eu que agradeço vocês por esses espaços que vocês dão à cultura goiana,
né? E isso faz a gente ficar muito feliz e honrado. Ok. E aproveitando aqui o tema dessa exposição, a gente vai assistir agora o Artefilia, que vai falar de música punk e underground. Meu nome é Luiz Eduardo Fleury, sou professor de História do Instituto Federal Goiano de Educação e vamos hoje, né, falar sobre a questão do underground, para ser mais específico, sobre música underground. Para a gente poder falar sobre música underground, é bom colocar que sempre música fez parte da própria formação humana. E com o passar do tempo, a música se torna uma mercadoria. E a partir do momento que ela torna-se uma mercadoria, que ela cai nas mãos das grandes corporações, que ela passa a ser algo forte, vendável, que pode gerar, inclusive, influência a grupos, determinar regras e padrões, então ela passa a ter um poder sobre o ser, sobre as pessoas, muito forte. Essa questão do underground da música punk é percebida logo pelo próprio fato do punk ser algo subversivo, algo que você não vê constantemente no seu cotidiano, porque o punk surge como uma exteriorização de raiva e sentimento da vida urbana, do desemprego, do colapso, da poluição. Então, esse agrupamento dos punks, eles criam uma sonoridade, no primeiro momento nem vou chamar de música, mas uma sonoridade agressiva, que é uma música mal tocada, com poucas notas. No meu campo de pesquisa, eu dei mais ênfase para o punk inglês, até porque ele é mais falado, com bandas como Discharge, mas então ele surge no finalzinho dos anos 70 e essa explosão desse movimento se deu já também no início dos anos 80. Olha, quando nós falamos em bandas punk, sem dúvida que existe até uma aura sobre bandas como The Exploited, Sex Pistols, o próprio Ramones. Porém, existe outras que também dentro desse universo têm uma extrema importância, com bandas como Varukers, Dead Kennedys, Discharge. Se pegarmos até em regiões do extremo, que no caso é o Oriente, chegando em regiões do Japão, da China, nós temos uma banda bem cult, chamada Disclose. E pegando o caso do Brasil, as clássicas, tais como Lobotomia, Olho Seco, Ratos de Porão, Cólera, né, o Inocentes. E pensando numa realidade local, até mesmo Goiânia, quando pegamos bandas como HC-137, Morte Lenta, Mortos de Fome, Bagaceira e algumas outras. Para poder finalizar, eu acho que assim, tem que se pensar o punk, como já dito anteriormente, não apenas como uma questão apenas visual ou apenas musical, mas é um movimento que ele vai constantemente se reinventando com o passar do tempo, onde ele encontra a partir daí novas formas de se manter, novas formas de agir e, sobretudo, novas formas de se produzir e reproduzir essa insatisfação. No próximo bloco a gente conversa com o Thiago, com a Thaís e com a Fernanda. Eles viajaram de carro para 5 estados mais o Distrito Federal, levando 3 espetáculos de teatro. E voltaram com experiências incríveis que a gente conhece logo depois do intervalo. O Enredo Cultural está de volta para falar de música, teatro, rainha de quadrilha junina, cinema. Agora mesmo, por exemplo, vamos conhecer um projeto de extensão da UFG chamado Cinemundi. Olá, meu nome é Igor Barreto, eu sou estudante de jornalismo da UFG. Hoje eu estou aqui para falar do Cinemundi, um projeto de extensão da Faculdade de Informação e Comunicação e do coletivo Magnífica Mundi. O Cinemundi é um projeto de exibição de cinema, de sessões de cinema, dentro da Faculdade de Informação e Comunicação, voltado para a comunidade e que tenta trazer discussões a respeito dos filmes. A gente faz diversos tipos de exibições, a gente exibe filme tanto que seja mainstream, que são filmes conhecidos por todo mundo, como também de filmes locais, filmes da América Latina, filmes mais desconhecidos. A ideia é que com essa discussão a gente tanto
promova um conhecimento maior de cinema para todos que quiserem, quanto também formar jornalistas que entendam de cinema e que talvez possam ser críticos de cinema. Que antes ele era um programa de TV que discutia cinema, de web TV no caso, e agora ele volta com esse formato de exibições. E aí ele voltou em abril desse ano, e a gente está fazendo divisões de temas por mês. Então, a cada mês, uma vez por semana, a gente exibe um filme de determinada temática. O Coletivo Magnífica Mundi é um coletivo de comunicação compartilhada, é integrado principalmente por estudantes da comunicação daqui da UFG, mas a gente também tem membros de Goiás, do curso de Cinema e Geografia em Goiás. A gente tem membros da Geografia daqui de Goiânia também, da UFG também. E a gente tem membros da Educação Física também daqui da UFG. E o nosso trabalho normalmente é voltado para comunidades, principalmente comunidades tradicionais, a comunidade externa, de uma forma geral, mas principalmente comunidades tradicionais, como assentados do MST, quilombolas, indígenas e camponeses propriamente ditos que não foram assentados, mas que vivem em determinado lugar por muito tempo. Normalmente nessas visitas que nós fazemos a essas comunidades, nós propomos oficinas e trocas de conhecimento com todos do local, não importa se sejam crianças ou idosos, e a gente propõe também uma criação da comunicação da forma que eles façam, que eles entendam que seja melhor e que sirva para eles. Eu falei do Cine Mundi, projeto de extensão da Magnífica Mundi da Faculdade de Informação e Comunicação. Meu nome é Igor Barreto, muito obrigado. Eu estou aqui rodeado de malas para falar de um projeto de circulação que foi realizado por 3 artistas daqui do estado de Goiás. Essas malas elas foram cheias de cultura para 5 estados, mais o Distrito Federal, e voltaram repletas de experiências que nós vamos conhecer agora. Conta pra gente o que vocês trouxeram dentro dessas malas e o que vocês trouxeram de bagagem. Além das roupas sujas, né, a gente carrega uma oportunidade de trabalhar, né, e de estabelecer redes com esses locais que a gente foi, com essas pessoas. E a gente traz os olhares, né, fizemos os bate-papos depois das apresentações, então as experiências deles, né. Nesse bate-papo aí com o pessoal, depois das apresentações, teve alguma coisa que marcou você? As mesmas dificuldades, um discurso muito, muito próximo, né, das dificuldades, né, dos artistas, né, também a mesma vontade, todos buscando formas, né, de continuar fazendo, de continuar atuando, fazendo, né, de trabalhar com arte. Isso era um discurso que estava em todos os lugares. E acho que mais, assim, a resistência. O que me marcou é a resistência, né? Nesse país em que a arte, né, e os artistas estão sempre sendo atacados, né, a resistência de todos. Isso foi o que me marcou. Algumas vezes eu perguntei a quem interessa tanta distância entre nós. Somos tão parecidos, temos problemas tão semelhantes, estamos inquietos atrás de soluções. A quem interessa tanto afastamento, né? Vocês conseguiram perceber como vocês podem vencer essas distâncias? Claro, uma coisa interessante desse projeto foi que a gente foi em lugares na periferia do estado, na periferia do país, que nós estamos na periferia do país também, né? Então a gente pensou muito nessa coisa, como incluir a periferia, mas nos entender também como periferia e como nos conectar também com o eixo Rio-São Paulo e com outros eixos de produção cultural, né? E que também a periferia tem que ir para o centro, né?
Por parte do público, quem estava assistindo, teve algum depoimento ou alguma experiência que marcou essa circulação de vocês? O espetáculo da farândula fala sobre o envelhecer de uma mulher, né? E falar sobre isso no mundo contemporâneo, no momento que a gente vive hoje, é bem forte, bem importante, e tinha vários depoimentos de mães, de mulheres. Geralmente as mulheres muito saem em lágrimas, abraçam a Fernanda, sabe? Contam suas próprias histórias. O Rádio Biblioteca fala sobre o fechamento das bibliotecas, de uma biblioteca específica e tudo mais, e eles trabalham para reabrir essa biblioteca. E as crianças questionaram por que a gente não tem uma biblioteca. Resolveram fazer um protesto para ter uma biblioteca no lugar também. E as professoras, muito engajadas, também falam isso, por que não? Vamos fazer o projeto dessa biblioteca? Assim como a gente abriu esses... Abriu não, né? Esses caminhos já existem, já outras pessoas já foram nesses lugares, né? Mas que o nosso objetivo também era reabrir esses caminhos para que viessem também grupos de outros estados, né? Pessoal, parabéns aí para vocês por esse projeto. Tomara que numa próxima a gente consiga viajar com vocês, acompanhar e viver essa experiência que deve ter sido muito bacana, viu? Nós vamos para mais um intervalo, mas no próximo bloco a gente continua o enredo cultural daqui, desse arraiá. Nós vamos descobrir qual é a função e o que é preciso para ser uma rainha de quadrilha junina. Eu volto já. Vamos conhecer agora um artista turco que começou a sua carreira em Istambul, mas mudou-se para o Brasil e há 25 anos ele vem tocando, produzindo e fazendo grandes parcerias. Meu nome é Can Kambay, sou guitarrista e produtor musical, arranjador, compositor. Nascido em Istambul, na Turquia. Morando aqui em Goiânia tem uns 20, vai fazer 24 anos agora. Comecei, como igual todo adolescente, me interessei por música, assim, querendo aprender violão, tocar aquelas músicas das bandas de rock, né? Aí logo tinha uma bandinha de rock do colégio e tudo. Saindo do rock, aí eu descobri o jazz, descobri a música clássica. Peguei aulas de violão clássico, de guitarra, de jazz e tudo. Isso quando eu morava na Alemanha. Queria estudar jazz um pouquinho mais profundo, mudei para Paris, né, na França. E aí fui trabalhando na cena parisiense há alguns anos. Fiquei lá, na verdade, uns 10 anos morando em Paris. E depois eu mudei para Goiânia. Me casei com uma goiana que morava lá, obviamente. Na verdade, eu não conhecia Goiânia, né? Eu conhecia, digamos, bastante da cultura brasileira, conhecia música brasileira, que eu gostava sempre muito, né? O primeiro contato que eu fiz foi uma banda, foi a banda Língua Solta, que eu acho que todo músico goianense já tocou com eles. Então eu acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz com eles. E da parte daí encontrei outros músicos, a gente marcou ensaios, e aí começou a rolar. Aqui existe um público, aliás, existem vários públicos para vários estilos. Tem assim, a cena de rock é muito grande, tem de tudo. Só que às vezes não existe assim tanto espaço para, digamos, para tocar, simplesmente, né? Para música instrumental, então, fica mais difícil ainda. Tem um festival de música instrumental que está acontecendo quase todo ano, né? E esses festivais vivem lotados. Quer dizer, existe um público que gosta disso. A gente aprende em escolas de jazz, de Paris, certas coisas, mas aprende outras coisas em outros lugares. Então, sempre tem essa troca de
de troca cultural entre as pessoas. E, como eu falei, aqui tem muito músico bom. Aliás, tem muito músico fantástico aqui. Então, às vezes só falta um pouquinho de divulgação para fora de Goiânia e Goiás. Normalmente uma quadrilha junina é composta pelos noivos e mais de uma dúzia de casais que misturam os passos tradicionais a evoluções contemporâneas de encher os olhos. No meio da apresentação surge uma personagem com muita elegância, glamour e energia para encantar o público. Ela é a Rainha Junina. Eugênio, qual é a importância de uma rainha para a quadrilha? Marcelo, a rainha ela tem o papel de carregar a identidade da quadrilha. Então ela é como se fosse um porta-estandarte. Então ela carrega com ela a identidade, a essência do grupo. E fazer a transição entre público, quadrilha e público. Num concurso como esse aqui, como é feita a escolha dessa rainha? Então, são vários quesitos, então o jurado ele tem que estar de olho em várias coisas, entre elas simpatia, desenvoltura, a elegância enquanto rainha, então a majestade mesmo está em questão, além de figurino, o acabamento do figurino, enfim, são esses os quesitos que a gente avalia. O que é preciso para ocupar essa função? Então, é preciso muita vontade, porque não é fácil, dias e noites ensaiando e tem que ter disposição. Rainha já diz, né, exige muito de postura, de carão, tem que gostar de dançar, tem que gostar de aparecer. E assim, eu fui olhando o vídeo de pessoas que eu me sinto inspirada e fui aprendendo. A nível de Brasil, pensando aí nas festividades juninas que acontecem no Nordeste, que são bem mais tradicionais do que aqui em Goiás, como as nossas quadrilhas e as nossas rainhas estão posicionadas? Então, Goiás conseguiu destaque, né, nesses últimos anos, sendo campeão nacional no ano passado, né, no concurso nacional de quadrilhas juninas. Então hoje estamos muito bem posicionados. Se nós pegarmos o ano passado, 2017, Goiás foi campeão em dois concursos mais importantes do Brasil. O Concurso Nacional de Quadrilhas e o Arraiá Arraiá Brasil, que acontece em Brasília. E em nível rainha, Carol Aguiar, rainha do Brasil, né, representando Goiás. Então estamos crescendo, evoluindo e nos posicionando muito bem ao longo dos últimos 3 anos aí, em nível nacional. A importância disso para as quadrilhas e para a população de Goiás? Para Goiás, a população começa a conhecer o trabalho de quadrilhas juninas, que já existe há mais de 30, 40 anos em Goiás, né? Então era um trabalho do sul das periferias e vem para os centros, principalmente com o Arraiá do Cerrado, que já acontece há alguns anos. Então Goiás começa a conhecer as quadrilhas e estar bem posicionado num concurso nacional traz força para as quadrilhas de Goiás, né? Traz força, traz pesquisa e traz mais grupos para a federação. Então é super importante isso. Quais são os desafios aí que a federação ainda precisa superar? A Federação das Quadrilhas Juninas de Goiás ainda conta com pouco incentivo do poder público, né? Ela nasceu com esse objetivo de dialogar as quadrilhas juninas com o poder público, né? Então a gente tem uma certa restrição de chegar ainda ao poder público, então a gente precisa ainda do maior apoio. Trindade, né, provou o contrário, a gente pediu o apoio da cidade de Trindade, do prefeito, ele aprovou com toda essa estrutura aqui, que cultura é importante sim para a sociedade. Esse enredo cultural fica por aqui, mas na próxima semana estamos de volta com um episódio inédito. Toda a produção da TV UFG está disponível na internet. Acesse nosso site e confira. Até a próxima. Tchau.